Boa noite, amigos e amigas. Quero agradecer a oportunidade, o convite que me foi formulado na pessoa de Ana Paula, em nome de quem eu saúdo todos os trabalhadores da casa. Gostaria, como é do meu feitio, estar participando de maneira presencial aí com vocês. Na impossibilidade de ubiquidade, que só é faculdade restrita a espíritos muito adiantados, e ainda não consegui essa condição, sobretudo no corpo, mas mesmo fora do corpo não tenho ainda esse potencial, essa condição. A gente utiliza desse recurso, dessa ferramenta, e por isso quero saudar a todos vocês, todos aqueles que se encontram aí, seja nos seus espaços residenciais, seja na própria instituição, essa instituição veneranda, essa instituição que ouço falar tão bem e que escuto tantas bênçãos e tantos trabalhos que são desenvolvidos e tantos frutos na vida das pessoas, né? Então, para mim, é uma grata satisfação, é uma grata satisfação, é uma grata oportunidade. Se por acaso o meu áudio não estiver bom ou alguma coisa ocorrer, me sinalizem, tá bom? Uma grata oportunidade, uma grata satisfação de estar, portanto, dialogando, interagindo com vocês e, sobretudo, aprendendo com a doutrina espírita. Porque mesmo aquele que está na condição de facilitador, de expositor, ao falar, ele reflete e ele aprende. O Lévi-Strauss dizia isso em relação à educação, né? Que o professor parece ser aquele sujeito que nunca quis sair da escola e, portanto, permanece ligado ao âmbito escolar. Não me considero um professor, especificamente, mas na condição de facilitador espírita, eu tenho uma subida honra de estar conversando, dialogando e refletindo acerca desses temas tão fascinantes. O tema que nos foi encarregado acaba de ser anunciado, um tema que é um tema desafiante, um tema que talvez algumas pessoas fugiriam desse tema, e se eu pudesse fugir, eu também fugiria, mas não vou fugir não, eu vou enfrentá-lo, e vou enfrentá-lo com toda a minudência dos detalhes que esse tema apresenta, que esse tema exige. Não sei se eu vou conseguir esgotar, porque na medida do possível, os próprios autores que se debruçam sobre o tema dizem que é um tema tão grande que às vezes é difícil esgotá-lo, porque sempre tem nuances e tem aspectos especiais sobre ele. Esse tema é tão importante que serviu de base para Allan Kardec apresentar o capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual ele deu o nome de Não Separei o que Deus uniu, ou Não Separei o que Deus juntou, a depender da tradução, como se queira. Kardec, em cada capítulo, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele seleciona sempre um versículo bíblico que esse versículo bíblico é o tema central do capítulo. Assim ele faz nos 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. O versículo bíblico que encabeça e que começa cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o tema central. O nosso tema central é Não Separei o que Deus uniu, ou o que Deus juntou, baseado em um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, e a gente vai aqui examiná-lo com detalhes. Está em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Antes de adentrar propriamente pelo texto bíblico, que é, digamos assim, o aspecto mais denso, mais complexo e mais difícil de a gente examinar, eu gostaria de dizer que o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma peculiaridade. Quase que todos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o tema bíblico central,
que é o versículo bíblico que Allan Kardec recorta, tá? Ele recortou do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento. Depois desse versículo bíblico, a gente tem um comentário do codificador, onde ele faz comentário, ele faz uma consideração sobre esse tema central. E depois disso, em alguns capítulos há subtópicos, e em outros nem subtópicos tem. A gente já passa para a terceira parte, que é a parte Instruções dos Espíritos, que é a parte que Allan Kardec permite que os bons espíritos falem, que os bons espíritos comentem o tema. O capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo não tem essa terceira parte. Não tem comentário mediúnico. Não tem comentário espiritual. Isso é digno de nota. Por que, Flávio? Não sei. Ninguém sabe. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira, tá? Porque tem gente que discorda de mim, não, e leva a sério, mas eu costumo brincar dizendo o seguinte, talvez o capítulo 22 não tenha comentário dos espíritos, porque é um tema tão nosso, tão humano, que os espíritos resolveram não comentar. Casamento, divórcio, separações conjugais, ligações afetivas, é um tema tão humano, tão nosso, que os espíritos não comentam. Isso não é tão estranho a gente falar assim não, tá? Não é tão fantasioso não. Por quê? O Emmanuel, na obra Vida e Sexo, um livro curto em volume, mas grandioso em conteúdos, o Emmanuel nesse livro, em várias situações ele vai dizer o seguinte: orientação sexual, casamento, divórcio, ter filhos ou não ter filhos, ser solteiro ou estar casado, namorar ou optar pelo celibato, são questões da consciência individual de cada um. E ninguém tem o direito de interferir. Ninguém tem o direito de interferir. Nós podemos conversar, podemos escutar, podemos orientar, mas cada um é que sabe. Cada um é que vai dizer o que quer, o que vai escolher para a sua vida, porque é de foro pessoal. Inclusive vai dizer até onde aguenta determinadas coisas. Porque, por exemplo, no tema do divórcio, os espíritos dizem que o sujeito pode escolher separar quando chega no limite das suas forças. Agora, quem é que vai dizer o limite das forças de cada um? É o próprio sujeito. É a própria pessoa. Dito isso, de maneira introdutória, vamos agora para o texto que nos serve de tema. Eu vou adiantar dizendo a vocês o seguinte: esse texto de Mateus é um dos textos mais densos do Novo Testamento. É um dos textos que tem uma riqueza ali embutida que às vezes a gente não tem ideia. E eu vou explicar por quê. A quantidade de referências que esse texto tem, a quantidade de links que esse texto tem, a quantidade de subtexto, subentendido nesse texto, é impressionante. É impressionante. Esse texto, Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9, é impressionante em quantidade de referência. E eu começo dizendo o seguinte: estamos diante dos fariseus propondo um desafio a Jesus. É conversa para gente grande. É conversa de mestres de Israel. E esses mestres de Israel propõem a Jesus uma questão que a cultura israelita, a cultura hebraica, estava debatendo há no mínimo, uns 500 anos. É uma discussão teológica e, ao mesmo tempo, é uma discussão jurídica. Por quê? Porque quem estuda cultura hebraica sabe que a lei era, ao mesmo tempo, o código civil, o ordenamento jurídico, e era, ao mesmo tempo,
os mandamentos espirituais. Não havia essa separação. Não havia a separação dos poderes que a gente tem hoje. Executivo, legislativo, judiciário, todos eles laicos, aí tem as instâncias religiosas. Não, era uma coisa só. Era uma coisa só. A lei, o judiciário e o religioso e o espiritual era uma coisa só. O Torá, o Velho Testamento, ao mesmo tempo que era o código jurídico daquela cultura, era também os ensinamentos espirituais daquele povo. Daí, doutores da lei eram, ao mesmo tempo que eram operadores do direito, eram também sacerdotes do templo. Então, isso é importante a gente ter em mente. Eu vou iniciar aqui meus comentários lembrando de alguns conceitos aqui para vocês e definindo algumas coisas para ficar claro, quando a gente abordar lá na frente o que a gente quer dizer, tá? Esse texto que a gente vai examinar, fazendo justiça aqui, ele está tanto em Mateus quanto em Marcos, ok? Ele está em Marcos e em Mateus. Mas Allan Kardec prefere utilizar o texto de Mateus. E ele prefere com sabedoria. Por quê? Porque o texto de Marcos é um texto sempre muito curto. É um texto mais exíguo. É um texto mais... Todo o evangelho de Marcos é um evangelho muito sucinto. É um evangelho muito sucinto. O texto de Mateus é um texto mais detalhado, tá? Marcos escreveu o seu evangelho a pedido de Simão Pedro. E Pedro era um pescador, analfabeto, provavelmente analfabeto, não tinha familiaridade com cultura e com letras, pediu para Marcos um texto do evangelho para Roma. E como Pedro é um trabalhador braçal, acostumado a questões práticas, a atividade de pescador, não era um intelectual. O evangelho de Marcos é o mais rápido, o mais sucinto, o mais econômico. Já o evangelho de Mateus é de alguém intelectual, alguém letrado, um coletor de imposto, portanto tinha que ter cultura letrada. E mais do que isso, o evangelho de Mateus é o evangelho de um judeu preocupado em conectar o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Preocupado, inclusive, em apresentar aos seus irmãos judeus que Jesus era o Messias esperado pelas Escrituras antigas. Dizem alguns estudiosos que Mateus forçou a barra em algumas coisas. Forçou a barra. Por exemplo, profecia dizia que o Messias deveria nascer da linhagem de Davi. Lucas coloca uma coisa, Mateus coloca outra. Provavelmente o de Lucas está mais certo historicamente, porque a preocupação de Lucas era fazer história. Mas Mateus coloca como Jesus ter nascido em Belém, de Judá, o casal foi para lá, etc. Lucas coloca outra história. Mateus conecta Jesus com os profetas e Moisés. Por exemplo, Moisés ficou 40 anos peregrinando pelo deserto até a Terra Prometida. Mateus coloca que Jesus peregrinou e fez jejum, tentado 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés subiu ao monte e recebeu o decálogo. Mateus coloca que Jesus sobe ao monte e fala o Sermão da Montanha. Moisés escolhe 12 representantes da tribo de Israel. Jesus escolhe 12 apóstolos. Moisés escolhe 72 representantes do Sinédrio para serem juízes. Jesus escolhe 72 discípulos. O tempo todo Mateus tenta amarrar o texto bíblico para fazer com que os judeus olhassem para Jesus como um novo Moisés. Um Moisés mais aperfeiçoado. Daí, a quantidade de referências judaicas, referências semíticas, referências da cultura da época que Mateus coloca no texto dele é impressionante. Marcos não tem essa preocupação. Marcos quer passar o ensinamento. Mateus não. Daí, Kardec escolheu o texto de Mateus, porque de fato, se você pegar o texto de Mateus e o texto de Marcos, o de Marcos é curtinho. O de Mateus
tem esses detalhes maiores, porque é uma quantidade de referências, são citações do texto bíblico, do Velho Testamento, que eu vou aqui citar, eu vou aqui exemplificar para vocês. Mas bom, um outro conceito que eu gostaria de definir para vocês é o seguinte, o conceito de adultério, porque é um conceito que aparece no texto, tá? E aqui eu posso até estar tocando em sensibilidades, mas as mulheres não fiquem chateadas comigo. Eu vou só citar o que era o contexto da época. Não tem nada a ver com dizer que eu sou a favor disso, não. Eu só vou citar o contexto de como era aquela cultura, aquela sociedade, ok? Conceito de adultério. O adultério, naquela época, era uma infidelidade exclusivamente feminina. E vou explicar por quê. Os casamentos eram arranjados. Como diz Luc Ferry, a mulher não casava, a mulher era casada. E havia toda aquela cultura do dote. Então, o noivo ou o pretendente pagava ao pai da jovem um dote para ela, e recebia como esposa. Na prática, como era uma sociedade patriarcal e uma sociedade tribal, ou seja, uma sociedade que valorizava a genealogia biológica, era importante assegurar a linhagem paterna. Era importante assegurar isso, a linhagem paterna. Então, por isso a gente vê no texto bíblico a genealogia citando lá, inclusive os descendentes, os antecedentes de Jesus. Isso era comum na cultura da época. Essa valorização dessa cultura tribal. As uniões eram feitas de tal forma que os homens é que detinham poder econômico, as mulheres, grosso modo, na maioria dos casos, não eram fonte de renda, até porque os trabalhos da época não eram, na sua maioria, trabalhos intelectuais, eram trabalhos braçais, eram trabalhos grosseiros, eram trabalhos que expunham o sujeito, eram trabalhos rudes, de maneira geral, eram esses trabalhos que de alguma forma forneciam algum tipo de retorno financeiro. Então os homens detinham, de alguma forma, pela força física e por toda a cultura, uma mulher, por exemplo, publicamente exposta ou transitando publicamente sem a presença masculina, ela podia facilmente ser pega, encostada na parede e o cara se relacionava sexualmente com ela. Então, uma mulher exposta, uma mulher que transitava na via pública, era uma mulher que corria perigo, e o custo da relação sexual sempre foi, ao longo dos tempos, muito mais pesado para a mulher. O custo do relacionamento sexual é sempre mais caro para a mulher, a gente sabe disso, por conta de gravidez, entre outras coisas. Mas por que, Flávio, você não explicou direito? Por que o conceito de adultério? Adultério era só feminino. Quer dizer, se o homem tinha outros relacionamentos, não era adultério? Não. A não ser, veja bem, a não ser que um homem, solteiro ou não, se relacionasse com uma mulher que já fosse casada. Aí ele também adulterava. Por quê? Porque se o homem pagava ao pai da menina, da noiva, pelo dote, por ela, na legislação e na cultura daquele povo, é como se ela fosse propriedade dele. Sendo propriedade dele, ela se relacionar com outro homem estava atacando um patrimônio que era dele, que era a propriedade dele. Ou seja, ela se envolver com outro homem era furto, era roubo de propriedade, porque a propriedade era dele. Daí um homem só era punido por adultério quando esse homem, solteiro ou não, se relacionava com essa mulher casada. Aí ele poderia ser punido também. Por quê? Porque ele estava
infringindo, ele estava se apropriando de um patrimônio que já era de outro homem. Um patrimônio que já era de outro homem. Mas e o homem podia ter vários relacionamentos? Podia. A gente sabe, na própria narrativa bíblica, que boa parte dos patriarcas tinha mais do que uma esposa. Os patriarcas, inclusive patriarcas à frente do seu tempo, homens evoluídos do seu tempo, como Abraão, por exemplo, que tinha a sua esposa Sara, mas que se relacionava com a escrava Agar. A gente teve Jacó, idem, e assim por diante. Isaac, e assim por diante. Raros, embora havia o conceito de monogamia, raros eram os homens que mantinham um relacionamento com uma esposa só. Na verdade, se ele pudesse sustentar, porque o homem, quando o homem recebia, quando o homem pagava esse dote, e ele recebia essa mulher para ele, é como se ele estivesse comprando o corpo dela. E, claro, para ele pagar o dote era um símbolo de que ele podia sustentar essa mulher. Se ele pudesse sustentar outras mulheres, não tinha problema nenhum ele ter outras esposas. A gente vai ver o rei Salomão, descrito no Velho Testamento, tendo 700 esposas. E um harém de não sei quantas concubinas. Segundo a descrição do texto. E é interessante porque essas pessoas muito ricas, com muita condição, como o rei Salomão, como é que ele tomava conta do harém das mulheres? Colocavam um eunuco, que era um homem que foi castrado, que foi, portanto, emasculado, porque aí não corria perigo de representar perigo para a propriedade dele, que eram as mulheres que ele tinha, que ele sustentava, para tomar conta desses haréns. Tá? Então, na prática, havia poligamia masculina, na prática havia poligamia masculina, né? Com raríssimas exceções, mas havia poligamia masculina. E quando se fala adultério ou infidelidade, está se falando quase sempre, infidelidade ou adultério, está se falando quase sempre num relacionamento extraconjugal por parte da mulher. Infidelidade era feminina, a não ser, repito, se um homem casado se relacionasse com uma mulher, ou um homem, seja casado, seja solteiro, se relacionasse com uma mulher que já fosse casada. Tirando isso, o homem podia ter as mulheres que quisesse, caso ele pudesse sustentar todas, sustentar financeiramente. A gente sabe que numa época daquela, muito problemática para a mulher, o casamento era uma espécie de amparo financeiro, amparo material. A mulher casada estava amparada materialmente. O texto fala de uma carta de divórcio, ou uma carta de repúdio. Carta essa de Moisés. Essa carta de repúdio, muita gente diz assim, pô, que maluquice, que negócio duro. O homem não gostou da mulher, quer separar, escreve uma carta de repúdio, uma carta, e se separa da mulher. Que negócio cruel. Por incrível que pareça, o que Moisés fez foi contribuir com a evolução do direito e, no fundo, ele deu uma dignidade maior a uma época em que antes a coisa era pior ainda. Porque antes as pessoas se relacionavam clandestinamente, se a mulher engravidasse, o cara não queria assumir, não tinha nada a ver, não assumia o filho. A mulher era desamparada financeiramente, materialmente, muitas vezes caía na prostituição para conseguir sobreviver. Era uma época muito difícil, muito complicada. O que é que Moisés fez? Moisés instituiu na legislação, está lá em Deuteronômio, a gente vai ler o texto de Moisés aqui, em Deuteronômio, ele institui que se você, homem, quiser se separar, escreve uma carta de repúdio. No fundo, ele dignificou a separação. Por quê? Porque para o homem se separar, ele tinha que escrever, ele tinha que dar essa carta e, portanto, publicamente,
ele se separava publicamente, a sociedade ficava sabendo. Ele dava dignidade àquela separação. E com a carta do repúdio, o dote que ele pagou era revertido para ela. Aquele valor que ele pagou no dote era revertido para ela, para amparar financeiramente ela, para que ela pudesse ter algum suporte financeiro. Então a carta de divórcio de Moisés, quando a gente lê no texto, a gente não compreende isso, era uma evolução do direito. Porque antes a mulher ficava abandonada, às vezes os pais não aceitavam de volta, algumas famílias os pais matavam ou colocavam ela para se prostituir, ou expulsavam-na de casa. Então aquilo dignificou, foi uma evolução. Qual era o objetivo da carta? Moralizar mais os relacionamentos. Dar um amparo maior à mulher. E outra coisa, Moisés em Deuteronômio, quando fala sobre essa carta, ele vai dizer, e o homem que escrever a carta de liberação, de libelo, de repúdio à mulher, depois, se quiser reaver ela, não pode mais. Ou seja, no fundo ele está dizendo, não venha com essa não, de repudia a mulher, depois sentir saudade dela, quer ela de volta, não é bem assim não. Vai sentir saudade, mas não vai poder mais não. Senão, a coisa ficaria mais complicada. Então, pensa bem se você vai escrever essa carta, porque não tem volta. Depois não vai sentir falta da mulher, porque não tem volta. Não é assim fácil. Então, Moisés estava moralizando ali o relacionamento. Agora vamos aos textos. Eu vou ler os textos aqui para vocês. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9, que é o que começa o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca no início do capítulo 22. Vamos ler. Texto. Os fariseus vieram ter com ele Jesus, para o tentar, e lhe disseram, será permitido a um homem despedir a sua mulher, seja qual for o motivo? Ele respondeu, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Mas, por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Parêntese. Muita gente entende errado esse texto. Muita gente entende que esse texto é se é correto ou não é correto separar. Se é correto ou não é correto divorciar. Não é isso. Não é sobre isso esse texto. As pessoas já separavam naquela época. Já haviam as separações. O texto é uma conversa de Jesus com os fariseus, uma proposta de Jesus, ou melhor, uma proposta dos fariseus para Jesus, sobre uma discussão que é o seguinte. Não é se é certo ou não é certo separar, porque as pessoas separavam. A questão dos fariseus era por que motivo se deve separar? Por qual motivo? Essa era a questão. Era essa a questão que os fariseus estão colocando aqui. Tá? É esse tipo de questão. Eu vou ler o que Moisés falou sobre a carta de repúdio. Está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4. Mas agora já você entende que esse texto de Mateus não é sobre se é certo ou não é certo separar, mas sim sobre as motivações de separar ou não. Quando é que se deve separar ou não? Essa era a pergunta que foi feita para Jesus. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4. Moisés escreveu, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos,
por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir na sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Tirando a parte de contaminar, etc., que era uma forma que Kardec já explicou que Moisés às vezes colocava imagens muito duras para moralizar aquele povo, tá falando aqui da carta de que não é para despedir a mulher e depois receber de volta, porque não é assim, então tem cuidado antes de despedir suas esposas, suas mulheres, escrever a carta de repúdio, tá? Mas o texto no versículo 1 e 2 fala: se ele achar algo de indecente nela, ele deve fazer uma carta de repúdio e despedir a mulher, e ela sairá de sua casa. A gente sabe que os patrimônios, as terras, que eram as coisas mais valiosas, não se vendia a terra. Raramente se vendia a terra, só numa situação emergencial. Porque não se desfazia de terra. As terras eram as coisas mais valiosas. E os homens, geralmente, é que detinham as terras. Quando as pessoas se casavam, inclusive os filhos se casavam e se aglutinavam, continuando morando na casa dos pais. E assim sucessivamente. Note bem. O texto de Moisés, ele fala que se o homem achar alguma coisa indecente na mulher, faz uma carta de repúdio e a despede. Aí, você sabe que existe a tradição escrita, que é a Torá, a lei, e a tradição oral, tá? Tem a tradição oral da época, que era o quê? Os grandes intelectuais e rabinos que tentavam entender o texto bíblico. Tanto é que Jesus, em alguns momentos, vai falar: ouvistes o que foi dito. Ouvistes é o quê? Tradição oral. Não está em nenhum texto. Ouvistes o que foi dito. Quando ele fala: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Não está em nenhuma parte do texto bíblico isso. Ama o vosso próximo e odeia o vosso inimigo. É a tradição oral. E aí Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Ora bem, então tinha a tradição escrita e a tradição oral. Na tradição oral haviam vários rabinos que interpretavam o texto bíblico e diziam: olha, aqui Moisés quis dizer isso. Aqui Moisés quis dizer aquilo. Aqui nessa passagem, a intenção de Moisés... E havia escolas de rabino que se digladiavam, que discutiam. Tá? As escolas mais famosas eram de Shammai e de Hillel. Hillel é uma personagem, inclusive, conhecida. Hillel é o avô de Gamaliel. Gamaliel, que foi o professor de Paulo de Tarso, na época Saulo de Tarso. Tá? Hillel era uma das personalidades mais importantes da cultura judaica. Hillel e Shammai. Essas duas escolas eram as mais famosas. Né? A escola de Shammai era mais rígida e a escola de Hillel era mais flexível. Tá? Nesse ponto sobre a carta de repúdio, a escola de Hillel entendia que por qualquer motivo, se podia escrever a carta de repúdio. Escrever a carta de dispensa em relação à esposa. Tanto é que alguns rabinos chegam a comentar dizendo: se a mulher não fizer uma comida boa para o marido, se ela esquentar o prato e queimar a comida, e assim por diante, motivos banais, poderia escrever a carta de divórcio, está insatisfeito, escreve a carta de divórcio, paga novamente o valor do dote que ele pagou inicialmente para amparar financeiramente ela e libera ela. Já Shammai, a escola de Shammai dizia: só por 2 motivos se deve escrever essa carta de divórcio. O primeiro motivo,
se a mulher estiver impedindo o homem de cumprir a lei. Se a mulher, se a esposa estivesse impedindo o hebreu de cumprir a lei. E o segundo motivo, adultério. Você já sabe que adultério era a infidelidade feminina. Só esses dois motivos. O que os fariseus... Agora, se você não entendeu nada da palestra até agora, pare para prestar atenção nisso. O que os fariseus estavam perguntando para Jesus era o seguinte: você concorda com Shammai ou concorda com Hilel? Essa era a pergunta. Por qual motivo? Por qual motivo? Essa era a pergunta. Só que Jesus deve ter espantado aqueles fariseus, porque, primeiro, em uma discussão de mestres de Israel, como é uma sociedade também de anciãos, uma sociedade tribal e de anciãos, o mais velho tem valor maior do que o mais novo, o mais idoso tem uma relevância maior do que o mais jovem. Assim em tudo, inclusive nas discussões, inclusive na argumentação. O que é que eu quero dizer com argumentação? Se você quisesse vencer um argumento, o seu adversário, o seu interlocutor citasse um texto bíblico, para você vencer dele, você tinha que citar um texto bíblico mais antigo que contrariava aquele texto. Você tinha que citar um texto mais antigo. Quando Jesus responde aos fariseus, ele cita 2 versículos do texto mais antigo do Velho Testamento, Gênesis, de Moisés. Ele cita 2 versículos de Gênesis. Vou ler novamente. Os fariseus vieram até ele para o tentar e disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Provavelmente esse fariseu que fez essa pergunta era discípulo de Hilel. Ou seja, qualquer motivo a gente pode despedir a mulher? Olha só. Provavelmente era um discípulo de Hilel. E aí Jesus responde: não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio, criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne? Assim, já não serão 2, mas uma só carne? Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Jesus cita Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo do livro mais antigo do Velho Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vou ler como é que está lá. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ou seja, ele está citando trechos do Antigo Testamento, do livro mais antigo. Do livro mais antigo. Os fariseus devem ter ficado embasbascados com aquilo, porque assim, a cultura letrada, ler e escrever, era uma coisa para poucos. Para poucos. Jesus não apenas sabia, mas citava de cor, de memória, os textos. Um Galileu era analfabeto. Um Galileu citar aquilo com aquela compreensão. E olha que ele não citou ao pé da letra. Ele citou dando uma poesia dele. Não lestes aquele que criou o homem, desde o princípio criou macho e fêmea. O Pastorino tem uma colocação muito interessante, né? O espírito é assexuado, pode reencarnar tanto no corpo quanto mulher. Ele pode ser macho e fêmea, e na complementaridade homem e mulher se forma uma espécie de androginia, que no mundo físico é uma complementação do que existe no espírito fora da matéria, ele completo. Ele é tanto masculino quanto feminino. Né? Essa completude do espírito fora da matéria. E que na matéria ele precisa estar ou num sexo masculino ou no sexo feminino. E assim por diante. E é interessante porque Jesus também cita Deuteronômio, quando fala sobre a carta. Ele cita. Né? Mas aí, olha a continuação. Mas por que retrucaram eles? Então, ordenava Moisés que o marido
desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse. Agora, quem falou isso deve ter sido um discípulo de Shammai. Um discípulo de Shammai, mais rígido. Mais rígido. Veja o texto. Por que Moisés ordenava que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse? A rigidez de Shammai. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu. Olha só que sutileza no texto. O sujeito fala para Jesus: Moisés ordenou. Jesus fala: pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu. Não é que Moisés ordenou. Moisés não ordenava da carta de divórcio para ninguém. Mas Moisés permitiu. Havia uma permissão, era possível aquilo. E aí ele continua dizendo, aqui, preste atenção, porque aqui existe um ponto alto nesse texto, tá? Ele diz... Cadê, meu Deus? Aqui, ele diz... Foi por causa da dureza do vosso coração. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher, que outro despediu, também comete adultério. Vamos tentar entender o que é que... Porque esse é o ponto alto desse ensinamento. Esse é um ponto alto do ensinamento. Antes de eu adentrar por esse ponto, eu queria falar o seguinte para vocês. A expressão não separe o que Deus uniu, ou o homem não separe o que Deus uniu, se tornou inclusive um discurso religioso, mais tarde na Idade Média, na cultura católica romana. Foi com base nesse texto. Gente, foi com base nesse texto. Essa é a frase que não está no Velho Testamento, não. Essa frase é de Jesus. Não separe o homem o que Deus uniu. Foi com base nesse texto que criou toda a ideia do casamento ser um casamento religioso, ou seja, o casamento para valer tem que ser casamento religioso. O casamento verdadeiro é aquele que Deus uniu. E qual é o casamento que Deus une? É o casamento dentro da igreja, o casamento que tem o ritual, que tem o sacramento. Se você não casa na igreja, se você não casa com o ritual e a liturgia da igreja, não é um casamento que Deus uniu. Foi assim que foi construído esse texto. Foi assim que foi interpretado esse texto na Idade Média. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não foi isso que Jesus quis dizer. Até porque na época dele não havia igreja. Não havia igreja católica. Como não havia igreja protestante. Como não havia igreja nenhuma no sentido cristão ocidental. Tá? Se criou um discurso falso que o casamento verdadeiro perante Deus é o casamento da igreja. E aqueles casais que não casam na igreja não são abençoados por Deus. O que significa dizer que criou até aquela instituição, porque o casal que está casado por segundas núpcias, portanto já casou uma vez na igreja, não pode casar de novo, porque já casou e aí no passado eram excomungados. E assim por diante, eram condenados. Não tem nada a ver com a ideia. E eu vou aqui propor quase que um raciocínio matemático com vocês. Eu não sou bom de matemática, sou bom em humanas, mas eu vou propor aqui um raciocínio matemático para vocês entenderem o seguinte. Não separe o que Deus uniu. Então a frase está dizendo que Deus une, não é verdade? Deus une. E Deus é o quê? Evangelista João. Deus é amor. Então, se Deus une e Deus é amor, o amor une. Grave isso. Se Deus une e Deus é amor, o amor une. Não separe o que Deus uniu. Pode ser trocado como não separe o que o amor, que o homem não separe o que o amor uniu. Mas se você quiser um raciocínio espírita, Kardec vai fazer isso de maneira brilhante no capítulo 22, ele vai dizer o seguinte. Vai dizer: a lei de Deus é a lei de amor. Se a lei de Deus é a lei de amor, o amor é o amor que é de ordem divina. E não, então, que o homem não separe o que o amor uniu. Porque é o amor que é de ordem divina. O que Deus une é por intermédio da lei de amor. Que o homem não separe o que o amor vinculou.
Mas vamos para o ponto alto do texto de Mateus. Jesus diz que, com exceção do adultério, que não se deve dar a carta de divórcio, a não ser em caso de adultério. Por que, Flávio? Jesus, olha só, esse texto é muito mal compreendido. Eu já vi gente lendo esse texto e dizendo Jesus foi machista. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora lembre o que a gente falou no início da palestra. Adultério era o quê? Era só feminino, não é? Era só feminino. O que é que Jesus está falando nesse texto? Está falando o seguinte: homem, se você tem uma esposa, você não tem motivo de dar uma carta de despedida para ela. Sabe por quê? Porque você vai ser cruel com ela. Você vai desamparar ela materialmente. Você vai largar ela com ajuda de custo, que é insuficiente para ela sobreviver o resto da vida. Nem sempre ela vai conseguir se casar novamente. Vai cair na prostituição. Você não tem o direito de fazer isso, porque isso é crueldade. Você não tem direito de assinar uma carta de divórcio e despedir a sua mulher por qualquer coisa. Porque mesmo que você não tenha mais interesse, sei lá, físico, sexual nela, você, homem, pode manter ela como esposa e ter outras esposas. Porque era costume na época. Jesus não estava entrando no mérito do costume na época, porque esse costume iria desaparecer. Você, homem, pode ter outras esposas, então você não tem justificativa para despedir ela, porque isso é crueldade, vai desamparar ela materialmente. A única exceção é o adultério. Lembra que adultério é só feminino? Lembra que adultério é só parte da mulher? O que é que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer o seguinte: se uma mulher, nessa época, estando casada, se interessar por outro homem e quiser se entregar a esse homem, é porque é por amor. Libere ela. Libere ela porque é por amor. Porque uma mulher correu o risco de ficar desamparada financeiramente, correu o risco de perder a segurança material que ela tem, a segurança financeira que ela tem, esse adultério, entre aspas, essa infidelidade, entre aspas, no fundo é porque essa mulher se interessou por amor verdadeiramente por outra pessoa. Então dê a carta de divórcio para ela, libere ela para ela viver o amor dela com outra pessoa. Era isso que Jesus estava querendo dizer nesse texto. Jesus, no fundo, estava defendendo a mulher naquele momento. Quando ele dizia em caso de adultério. Porque adultério era só feminino. E o adultério por parte de uma mulher casada, para uma mulher correr o risco, inclusive, de ser apedrejada, porque tinha na legislação, se entregar a outro homem, se interessar a outro homem, é porque ela estava realmente muito interessada, estava muito envolvida e devia ser por amor. Então, se fosse por amor, libere ela. Só nesse caso, o homem deve escrever a carta de divórcio, a carta de libelo, a carta de Moisés, a carta de liberação. É esse o texto que está ali em Mateus, cheio de referências, cheio de citações bíblicas, cheio de referências ao Velho Testamento, e que Mateus coloca. Allan Kardec, sábio, no comentário, vai dizer: no casamento existem duas leis divinas. Duas leis divinas. Uma lei divina que é material e uma lei divina que é moral. Lei divina que é material, união dos sexos. Lei divina que é moral, sentimento de amor. Kardec vai dizer... Ele disse isso na época dele. Tem cultura que o que é considerado casamento é o casamento religioso. Tem outras culturas que é o casamento civil. Tem outros que é o casamento civil e o casamento religioso. Tem outros contextos que não importa se é um ou outro ou nenhum dos dois. Mas para o Espiritismo, se existe união dos sexos e sentimento de amor, é casamento. É casamento. Isso não significa dizer
que não vale a pena a gente se submeter aos critérios legais. Claro que vale, às vezes para assegurar direito à herança, né, os interesses da família, às vezes definir uma relação através de um ritual de casamento é uma forma de assumir publicamente para a sociedade que nós dois estamos juntos. Como terapeuta, em alguns momentos eu atendi casais que eu perguntava assim: o que é que vocês são? E aí dava briga. Porque cada um respondia uma coisa. Cada um respondia uma coisa. Um dizia, não, nós estamos casados. Outro dizia, não, a gente só está se conhecendo. Não, a gente está namorando. Aí a outra, não, a gente está morando juntos. O casamento também tem, do ponto de vista humano, é um movimento, é uma espécie de ritual de passagem, uma espécie de ritual social para dizer publicamente o que nós somos. Para definir para a sociedade, comunicar publicamente e definir para nós dois o que é que a gente é, para não haver mágoas. Para não haver desentendimento. Porque já pensou um casal, um acha que a gente só está ficando e o outro acha a gente está casado. Então é bom definir para ficar claro para os dois. Esse é um dos objetivos do casamento. Kardec vai dizer que no divórcio, o divórcio é uma lei humana para separar aquilo que emocionalmente já está separado, que não contraria a lei divina e que às vezes vem regularizar situações que a precipitação, que o desejo, que o apelo sexual alterou. E às vezes, em alguns casos, existe amor, mas o amor mudou de expressão. O amor mudou de figura. O amor não é mais um amor de homem e mulher, mas um amor de grandes amigos. E o amor continua, mesmo depois da dissolução do vínculo matrimonial. É claro que no Espiritismo, a gente vai ouvir de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, a orientação de que ideal é que a gente tente. Que a gente não separe por qualquer coisa. Que a gente insista. Que o casamento não é apenas um recreio para o sexo, ou uma fantasia da lua de mel. A Joana de Ângeles costuma dizer, pensa muito antes de casar e pensa mais ainda quando for separar. Pensa 2 vezes para separar. Por quê? Porque o casamento também é um compromisso espiritual, um compromisso evolutivo, onde existe ali um objetivo de aperfeiçoamento. Então, ideal é que nós espíritas, em particular, e os cristãos em geral, que a gente tente, que a gente insiste. Qual o casal que não tem crises? Todo casal tem crises. Todo casal passa por crises. Qual o casal que não experimenta dificuldades? Não experimenta atritos? Todos nós. Ideal que a gente tente, que a gente exercite, que é uma oportunidade de a gente treinar também a tolerância e a compreensão, até chegar em uma situação insustentável. Quando ficar insustentável, é melhor regularizar a situação do que acontecer alguma coisa pior. O Emmanuel vai dizer que a separação funciona como uma amputação de um membro. Sabe um problema de saúde, que você tem que amputar o membro contaminado, porque se deixar, contamina o corpo todo? Aí você amputa o membro para a gangrena não cair na corrente sanguínea e não levar o corpo para a morte? O casamento é como se fosse uma amputação de um membro. Você amputa o membro para produzir um mal, dos males o menor. Dos males o menor, do que acontecer uma coisa pior. Homicídio, suicídio, mágoas profundas, violência doméstica, agressão, traumas, no caso de ter filhos, traumas em relação aos filhos. Então, tudo isso porque obedece a um objetivo evolutivo. É claro que às vezes existe ali um objetivo também reencarnatório. Reencarnatório de outras existências. Mas cada um é que vai dizer até onde pode ir, até onde consegue. O termo é tão interessante, meus amigos, porque a gente fala relação conjugal. Conjugal é a junção de 2 palavras, né? Com, de compartilhado, e jugo, de fardo. Na própria palavra já está dizendo que é uma tragédia. Olha só. Como a gente tem a noção, né?
E algumas pessoas dizendo, ah não, Flávio, mas a rotina mata todo o casamento. Será que é a rotina? Você almoçou hoje? Almoçou ontem? Vai almoçar amanhã? Você não se cansa de almoçar todo dia, não? Então não é a rotina. É o que a gente faz com a rotina. É a nossa intolerância. É aquilo que é tão bonitinho no namoro, mas no dia a dia a gente vai, que daqui a pouco a gente não quer nem ouvir mais o tom de voz da outra pessoa. Eu conheço um casal que se separou porque ela não aguentava mais como é que o outro escovava o dente. O jeito como o marido escovava o dente, botava pasta de dente na escova. Olha só que ponto chega, porque é uma lupa da intolerância que vai crescendo. Olha só, aí tem um amigo meu que está no terceiro casamento, ele me disse, Flávio, esse casamento eu vou ter sucesso. Eu disse, por quê? Porque na minha casa que eu fiz agora, ele tem condição financeira, cada um tem o seu banheiro. Cada um tem o seu banheiro. Então resolvi o problema, cada um tem o seu banheiro, eu não vou ver ela escovando o dente, ela não vai me ver escovando o dente. Escova no dente, eu estou dizendo uma das coisas mais leves. Tem outras coisas piores que é melhor nem falar, nem comentar, enfim. O relacionamento de uma maneira geral é o motor da evolução. A gente evolui moralmente através dos relacionamentos. Intelectualmente a gente evolui sozinho, mas moralmente a gente só evolui na interação com o próximo. E na interação com o próximo, a gente aprende a dividir, a gente aprende a ceder, a gente aprende a compreender as diferenças. O amor verdadeiro do Evangelho dói. Dói. Porque não é fácil para o nosso ego ceder. Nas pequenas coisas. A gente atrita em coisas pequenas. Até quem é dos dois que vai ficar com o controle da televisão? Eu gosto de dormir tudo desligado, no escuro. Ah, não, mas eu gosto de dormir sempre com o abajur aceso. Às vezes isso é motivo de briga. Ah, eu gosto de dormir com a televisão ligada. Não, eu gosto de dormir no silêncio total. E existe briga, às vezes, no casal por conta disso. Coisas que parecem pequenas. Né? Quantas amigas minhas que diziam assim no namoro, Flávio, esse daí é fantástico. Você sabe que chega final de semana, ele dá na telha, bota a mochila nas costas e diz, meu amor, vamos fazer trilha. E a gente vai fazer trilha. Aí os anos se passam, ela tem 3 filhos carregando nas costas e ele, no sábado, quer fazer trilha. O mesmo motivo que encantou ela é o motivo, às vezes, que vai levar para a separação. O mesmo motivo. Que geralmente é assim. Então, amigos, só para concluir, já chegamos ao nosso horário, só para concluir, o casamento, relações afetivas, é um dos desafios. Porque quanto mais íntima é a relação, maior atrito, maior possibilidade de atrito. E o casamento, relacionamento afetivo, é o relacionamento de intimidade por excelência, de intimidade maior. Por isso, tem a mágica de colocar os nossos defeitos para fora, de aparecer as nossas imperfeições mais fortemente. É isso. Muito obrigado. Passo a palavra para aqueles que estão à frente da reunião.